Muito bem, aqui estamos para conversar sobre este assunto tão importante, a respeito de cursos, a respeito de capacitação, pois nós sabemos que naqueles 3 anos e meio que Jesus esteve ali com os discípulos, cada dia o Senhor ensinava. O Senhor trazia as verdades das Escrituras, colocando uma roupagem ainda mais forte, ainda mais maravilhosa, como no Sermão da Montanha, Jesus dizendo: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E nós vemos que tudo que Jesus nos ensinou, baseado ali no Antigo Testamento, tinha e precisa ter sempre a ajuda do Espírito Santo para vivermos essas verdades. Mas precisamos conhecer a Palavra de Deus. E temos a alegria de ter conosco o Aloísio. Aloísio, muito bom ter você aqui hoje. É uma alegria muito grande voltar aqui no programa Gideões, que para mim é uma honra, né? Estar aqui para de novo conversarmos um pouco a respeito de tudo que Deus faz e tem feito por nós. Aloísio, eu sei que você era um aluno assíduo lá na escola dominical, Sim. Lá na igreja da Lagoinha. Você sempre gostou da palavra, de estudar, sempre te atraiu a palavra de Deus. Conte verdade, um pouquinho sim. de você. Sim, pastor Ângela. Na verdade, desde criança eu sempre tive muito apreço pelo aprendizado das coisas. Sim. Eu sempre fui aquela criança curiosa para saber como é que funcionavam os processos, como é que os elementos se davam, sempre tive muita curiosidade. Então, depois que eu vi a minha conversão a Cristo, com 11 anos de idade, Olha. foi logo quando criança, eu não tive ali aquele entendimento pleno, porque era uma criança, mas foi muito interessante, porque começaram a ter acesso às pequenas coisas da revelação, né? Através do que os irmãos traziam, do que o pastor da igreja na época trazia, aquilo já me deixava muito feliz para saber, olha, é uma coisa nova. Eu não sabia como que essas coisas se processavam. Então, esse entendimento de que Deus trazia uma nova forma para que a gente possa viver, isso me instigou bastante, desde criança, e foi assim durante toda a minha vida. Isso. É tão maravilhoso, né, Aloísio? Eu vejo assim que hoje, mais ainda, você tem buscado conhecer, aprofundar, e você tem buscado mais e mais do Senhor. Queria que você contasse um pouquinho de você. Sabemos que você é casado, tem um filhinho, não é? E você podia começar um pouquinho assim, como Deus está te chamando para este trabalho tão importante, que é estar conosco com a escola online. E Deus está trazendo ainda mais, vamos dizer assim, um chamado mais profundo para servir ao povo de Deus. Conte um pouquinho da sua experiência, como você chegou nesse ponto de se dedicar para aprofundar na palavra e servir com os cursos. Amém, pastora. Na verdade, o que acontece é que eu estava no mundo dos negócios com uma construtora, e essa construtora estava indo muito bem, né? E de repente, como a gente diz, do nada, né? Vamos dizer assim, a consultora veio a ter uma ruptura muito grande no faturamento, nos negócios e tudo mais. Eu, muito sem entender o que estava acontecendo, comecei a perguntar a Deus: o que está acontecendo aqui, né? Puxa vida. Está fazendo tudo direitinho, está tudo certinho, né? dizimista fiel, um ofertante, parceiro, inclusive, no Ministério Gideões, né? Sim. E as coisas estavam fluindo tão bem. No primeiro momento, eu fiquei realmente sem entender, né? Mas logo em seguida, Deus, quando vai nos revelando as pecinhas, né? Vai encaixando as peças, a gente começa a compreender que sempre há um propósito dele. Verdade. E que os planos nascem no coração de Deus. Eu só tive essa compreensão depois. Porque a gente, quando tem a nossa ainda crescente imaturidade para a maturidade, a gente vai percebendo que a revelação de Deus é realmente progressiva. Sim. Então isso foi também acontecendo comigo. Logo depois disso, né, eu tive a oportunidade de ter um contato mais estreito contigo, que eu sempre fui um grande admirador ali da escola dominical, não perdia uma escola dominical, fazia questão de estar sempre lá ouvindo os seus ensinamentos como mestre na palavra, e aquilo sempre encheu muito meu coração. E a gente não se conhecia, não tive esse privilégio de conhecê-la. Logo depois que eu estava sendo ali parceiro dos Gideões, você então mandou um e-mail para mim agradecendo pela parceria, né?
E aí eu fiquei muito alegre por aquela oportunidade e nós marcamos de conversarmos um pouco, né, pessoalmente. Quando nós conversamos pessoalmente, que eu fui colocar no meu coração o que estava acontecendo, os propósitos, você colocou para mim também como estavam sendo os propósitos de Gideões, e houve uma convergência e Deus começou ali a fazer com que algo, uma parceria, começasse a nascer. E a gente não sabia o que estava por vir, né, nesse momento de agora. Então Deus foi trazendo, encaixando essas peças, trazendo essa revelação progressiva. E, em determinado momento, a gente conseguiu, então, nos encontrarmos e conversarmos a respeito da possibilidade de uma escola online. Mas, rapidamente falando, o que aconteceu foi que da construtora, estava no momento sem saber o que ia acontecer, e eu fui convidado para dirigir, para estar parceiro de uma escola, de um seminário teológico online. Nasceu a ideia, começamos a formatar a ideia, e logo em seguida a gente então estabeleceu, vamos ter um seminário online, vamos colocar isso para os irmãos, porque é uma parte tão importante, né? E assim, na verdade, começou o propósito da escola, do seminário online, que no começo foi seminário VID, e depois transformou-se em escola VID online, que a gente começou a ter então juntos a nossa parceria. Sim, é muito maravilhoso isso. Nós sabemos que Deus tem os seus caminhos que são perfeitos. E muitas vezes, quem sabe você está passando por uma crise também de saber exatamente o que Deus quer de você. Muitas vezes a gente, como Billy Graham diz num dos livros dele, que às vezes você descobre que a sua vida está sendo agitada, há um terremoto na sua vida profissional, na sua vida familiar, e você corre para Deus e fala, Deus, está tudo sacudido, o que está acontecendo? E você descobre que é Deus que está sacudindo, é Deus que está te despertando. Quem sabe Deus está te chamando para algo que você ainda não está entendendo tão bem agora, mas persevere. E você vai ver que os planos de Deus são os melhores, são perfeitos para nós. Aloysio, a gente vê ali no Antigo Testamento, quando Deus guiava o seu povo no deserto, Ele falou para Moisés, escreve. Escreve estas coisas. A gente vê a importância do didático, né? A gente vê a importância de estar escrito, de poder estudar, de poder mergulhar ali e tendo a palavra de Deus para nós, como é importante a palavra para nos sustentar. É verdade. Não é? Como que a palavra de Deus, ela nos traz em todo tempo, em todo momento, a palavra de Deus, ela nos dá o norte, ela nos dá a direção. E conversando com você esses dias, ainda nesta semana, Deus está trazendo algo ao seu coração de um discipulado, de trazer, fale um pouquinho sobre isso, o que você sente falta, assim, que a igreja precisa e que Deus está borbulhando dentro do seu coração. Pois é, pastor Ângelo, o que acontece é que a gente percebe no convívio com os irmãos que existem muitas coisas, né, nos relacionamentos com os irmãos, nos relacionamentos entre as pessoas das igrejas, né, que existe ainda uma contaminação muito grande das coisas, dos rudimentos do mundo. E essa contaminação a gente percebe muito nitidamente porque a gente fala esse comportamento não está tão adequado conforme a palavra de Deus nos ordena. Mas por que isso acontece? E aí eu fui pensar, fazer uma coisa interessante, que eu comecei a pensar a partir de mim. Eu falei, poxa vida, como que eu ajo também em algumas situações para me poder medir o que eu estava criticando nas outras pessoas e comecei a ficar incomodado com alguns comportamentos meus também. Eu falei, mas isso não é legal. E também incomodado com a falta de compromisso de muitas coisas acontecendo ao redor. Por exemplo, pastor Ângelo, eu sempre fui uma pessoa muito assertiva em relação a compromissos. Sempre tive isso comigo, né? Pontualidade com horários, compromisso com as coisas marcadas. E senti... O sim, sim, o sim, sim, não das coisas, né? Isso eu sempre tive essa característica. E percebi que no meio de irmãos, esse compromisso era muito relativo, não existia, na maioria das vezes, né, das situações que eu estava passando, esse compromisso assertivo. Eu falei, mas Deus, não poderia ser assim. Aloysio, só te interrompendo um pouquinho, é interessante a gente ver, eu já fui em igrejas que os pastores disseram assim, olha,
nós vamos marcar para começar às 7, mas a gente sabe que o povo vai chegar às 7h30. Então a senhora fica preparada para pregar às 7h30. Fala, pastor, mas não pode ser assim. Precisamos de acostumar. Se é 7, comece às 7. Que aí todo mundo sabe que vai começar às 7. É muito importante. Inclusive, esse é um valor dizendo da Igreja Batista da Lagoinha. O pastor Márcio sempre teve esse valor, né? Fui Dando membro da Lagoinha exemplo, durante né? muitos anos, eu fui membro da Lagoinha. E é muito interessante porque ele sempre começou os cultos no horário certo. Sim. Sempre. Você vê que a nossa cultura, ela tem essa perniciosidade em relação ao horário, mas nós cristãos, pastor Ângelo, nós temos que ser transculturais. A palavra nos leva a sermos transculturais, porque existe uma cultura própria do reino de Deus. Sim. E Deus nos exorta a sermos excelentes em tudo. Então, nós não podemos nos acostumar com as cargas que nos foram trazidas por esse mundo. Os maus costumes. Os maus costumes. Então, interessante que a palavra de Deus, ela ao mesmo tempo, ela é alimento, ela é luz e ela também desintoxica o nosso ser. E quando a gente começa a perceber que isto vai acontecendo gradativamente, a gente percebe que realmente a transformação pela palavra de Deus, ela é real. Desde que a pessoa se abra para que possa receber aqueles ensinamentos riquíssimos em relação a tudo. Então, eu comecei a ter no coração o seguinte pensamento. Falei, meu Deus, o que está faltando para as pessoas entenderem as coisas básicas? E aí eu estava lendo lá em Efésios, quando diz 4,13, que nós não podemos ser mais meninos inconstantes, Sim. sendo levados em rodas, em toda roda, né? Em ventos de doutrinas, por homens que enganam, né? E isso acontece no nosso meio. Mas cada um cristão, cada pessoa tem a responsabilidade de si perante Deus para poder ter a sua maturidade numa crescente, num gradativo, num relacionamento dele com o Senhor. Então, esse ensino que nós colocamos para os irmãos, a importância do ensino, que tem inclusive na própria Escola Vide, que os ensinamentos do Senhor vêm nos trazer a realidade de crescermos no ensino, no aprendizado, como o Senhor Jesus, Amém. Que desde pequeno foi crescendo em graça e conhecimento. Então isso é muito importante para que a gente compreenda e pratique. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.